Pois bem, meus amigos, este aqui será um dos melhores vídeos que você irá assistir. Assista até o final. Se você não conseguir assistir de uma vez só, assista alguns minutinhos, mas depois você assista até o fim. Eu fiz de uma vez só, ele vai levar de 8 a 10 minutos, mas ele será realmente de uma instrução muito profunda para vocês. 99% das pessoas que leem essa passagem que a gente vai citar aqui não tem noção do que de fato está escrito nos textos originais. Então a gente vai explicar para vocês e vai deixar muito claro que essa doutrina do inferno de fogo, de tormentos, não passa de um ensino pagão que foi adotado aí pelo sistema religioso falso, né? E abraçado no decorrer dos anos aí por inúmeras denominações. Eu não cito o nome da denominação porque aqui não é o propósito, mas apenas explanar aquilo que é verdadeiro para que você se guie pela verdade e não seja mais guiado pela mentira pregada, né, por qualquer denominação que talvez você venha a pertencer, tá bom? O texto que nós temos em pauta aqui, o único versículo, é 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Tá? Aqui nós temos a ocorrência da palavra tártaro, em grego, e ela foi traduzida por inferno. Será que isso aqui está certo? Não, não está certo. Não existe nexo gramatical entre a palavra tártaro e a palavra inferno. A palavra inferno, vocês já viram nos vídeos que nós temos aqui na página, ela foi usada primeiramente na Vulgata Latina em substituição a Seol e Hades, numa referência, alusão à sepultura comum da humanidade, onde tantas pessoas boas ou ruins são enterradas. Apenas isso. Mas, aproveitando aí o decorrer dos tempos, com a doutrina do inferno de fogo sendo absorvida, né, pela Igreja Católica, posteriormente pelas primeiras igrejas protestantes, deram um jeitinho de traduzir tártaro por inferno também e fazer com que as pessoas acreditem que já existem demônios sofrendo nesse lugar. Mas não é nada disso, gente, nada disso, tá? Então você lê esse texto 2 Pedro 2,4 e diz assim, ó, porque se Deus não poupou os anjos, aqui já falando os demônios, obviamente, desobedientes, né, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. A pessoa, quando lê esse texto aqui, obviamente que ele já vem na mente, olha, já tem demônio sofrendo lá, né? Mas não é isso que o texto quer dizer. Vai ficar muito claro para vocês aí até o final, tá? A Almeida Atualizada, ela diz a mesma coisa, tá? A Nova Versão Internacional também usa a palavra inferno nesse lugar. Muda talvez aí uma palavrinha ou outra, né? Aqui usa abismo de escuridão, escuridão, aqui tenebrosos, né? Já ao meio do século XXI, olha lá, ela manteve a palavra original, tártaro, tá? E aqui já colocou abismo de treva, né? Isso não muda muito também, tá bom? Eles estão reservados, né, para o juízo de Deus. A Bíblia de Jerusalém, que está aqui nessa penúltima linha, trata do mesmo versículo e ela coloca ali abismo tenebrosos, antes, né, ela muda de lugar e coloca a palavra tártaro, olha lá, ó, tártaro, tártaro e tártaro na Vulgata Latina. Inferno, 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 em algumas versões evangélicas. Aí o texto grego é esse aqui, ó. O texto grego é esse aqui. Eu coloquei o texto grego e embaixo a tradução em português, a tradução literal, tá bom? Então você tem o texto grego, vou ler só aqui para a gente ganhar tempo, né? Ó, se pois, ó Deus, anjos que pecaram, não poupou, mas em cadeias de escuridão, ó, tartarossás. Tartarossás ou tartarossas, né, como alguns podem pronunciar, é um verbo, gente. Isso aqui é um verbo, tá? Pode perguntar para qualquer professor de gramática grega. Isso aqui é um verbo, isso aqui não é um substantivo, tá bom? Derivou de um substantivo que você vai ver já já. Mas é um verbo, tá? Aí continua. Entregou para juízo sendo guardados, tá? O texto grego é assim que está. Claro que na língua portuguesa precisa dar mais uma ajeitadinha para ficar mais fácil, né? A nossa compreensão. O que não pode ser feito é traduzir, por exemplo, um verbo por um substantivo, não é? E muito menos ainda um que não tem nenhuma relação, né? Por exemplo, a palavra tartarossas, desculpem, ela vem do substantivo tártaros, né? Muita gente já ouviu falar essa palavra, né? Não tem nada a ver com aquele problema no dente, tá? A palavra tártaros, ela tem, o significado dela é abismo e prisão, tá? Em grego. Na mitologia grega, presta bem atenção, gente, ó, na mitologia grega, que não tem nada a ver com os judeus que sempre serviram a Deus e também com os cristãos se tornaram discípulos de Jesus, ó, na mitologia grega,
eles acreditavam que era uma região abaixo do Hades, que já era um lugar de tormentos, onde estavam presos demônios, deuses maus, né? Ó, um lugar de punição e sofrimento dos ímpios mortos, tá? Então, na mitologia grega, na imaginação que eles criaram, tá? Eles imaginavam que o Tártaro era uma espécie de um submundo onde estavam presos espíritos, sofrendo ali, sendo torturados, assim como também no Hades. E havia, inclusive, um cão gigante de 3 cabeças, chamado Cerberus, fechando a porta, né, do Hades e do Tártaro, para que nenhum espírito que estivesse ali sofrendo, aprisionado, escapasse. Mas isso, gente, é na mitologia. Claro que isso está muito longe da Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o cristão, não tem nada a ver com Jesus Cristo, nem com os apóstolos, tá? Então, Pedro apenas ele emprestou essa palavra aqui, ele verbalizou ela para dar o sentido de aprisionamento, de rebaixamento, entendeu? Que esses anjos, demônios foram rebaixados, entendeu? Como que aprisionados. É claro que eles não estão no lugar literal sofrendo, tanto que lá em Apocalipse 12, 7 a 9, fala que Satanás e seus demônios foram lançados para a terra. Eles estavam onde? Estavam no céu, não estavam em outro lugar, não é? No mesmo lugar, junto com os outros anjos. Então, o sentido aqui é de rebaixamento, de aprisionamento, mas no sentido figurativo, não no sentido literal da palavra, tá? Porque, de fato, esse lugar aqui ele não existe, é só na mitologia grega. Então, a palavra só foi emprestada e verbalizada para mostrar isso, tá? Muito bem. Veja a relação que a gente tem de 2 Pedro 2,4. Um pouquinho antes, Pedro havia falado sobre esses mesmos espíritos, esses mesmos anjos, né? Que Cristo, após a sua morte, de alguma forma, ele vivificado, né? Ele pregou esses espíritos. Note que fala de espíritos em prisão. Olha aqui, gente, ó. Espíritos em prisão. O escritor Judas também disse algo parecido, ó. Ele falou de anjos confinados. Perceba que eles usam praticamente as mesmas palavras, tá? Se referindo aos mesmos seres, ó. Anjos confinados, em trevas, ó, em escuridão, algemados, né? Fala que eles estão guardados para o juízo do grande dia, que fala para o juízo sendo guardados, tá? Eu fiz questão de grifar essas palavrinhas para vocês verem, tá? Veja a relação de palavras aplicada a todos esses seres, ó. Olha aqui, ó, escuridão, escuridão, tenebrosos, trevas, tenebrosos, detractos, né? Deve ser isso. A palavra para cadeias, né? Possivelmente aqui foi traduzido por inferni, né? Por na Vulgata. Ó, juízo aqui no final, ó, juízo, julgamento, ó, judicium, né? Judicium, reservados, né? Perceba que nós estamos falando aqui dos mesmos seres, Será que eles estão, de fato, no lugar mitológico, né? Como os gregos acreditavam? E tem um cão de 3 cabeças gigantesco lá, chamado Cerberus, né? Ali como guarda, impedindo que eles escapem, né? Do Tártaros ou do Hades? É lógico que não. Isso é mitologia, né? Nós não seguimos a mitologia, nós seguimos o que está na Bíblia. Então, por que Pedro usou essa palavra aqui então? O que ele quis dizer com essa expressão? O que ele quis dizer é que, olha aqui, concluindo aqui embaixo, ó, o resumo que eu vou fazer para vocês, ó. Então, por que foi usada por Pedro? Olha, esses anjos, eles estão numa condição decaída, eles foram rebaixados diante da posição elevada que eles tinham diante de Deus, ó. Eles estão em escuridão espiritual, não existe mais luz da parte de Deus e de Jesus para eles. Por isso que se usa a expressão aqui, escuridão para eles, ó, trevas, eles estão em trevas, porque eles não têm mais futuro. O que está reservado para eles é apenas o quê? O juízo, o julgamento da parte de Deus, onde eles vão ser destruídos, né? Olha aqui, então, eles não estão literalmente no submundo, porque isso é apenas mitológico, né? Aprisionados e sendo castigados, conforme alguns acreditam e defendem, tá? Então, fica muito claro que nós temos aqui no lugar dessa palavra aqui, não é um substantivo e não tem nenhuma relação com a palavra inferno, entendeu, pessoal? Então, fica muito claro aí que no decorrer dos tempos, aí, no passar dos anos, o que muitos tradutores da Bíblia fizeram? Influenciados, né, por essa doutrina pagã do inferno de fogo e tormentos, deram um jeitinho de colocar a palavra inferno também aqui no lugar de Tártaro, né?
e faz com que as pessoas de fato venham acreditar em algo que a Bíblia de fato não ensina, que Deus criou um lugar que já existe inclusive demônios, né, pagando por seus erros lá, ok? Tá? Espero que gostem dessa abordagem que a gente fez aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Deus, né? Jeová, o Javé, você que escolhe a forma aí que você achar melhor, e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.